Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã que nos acompanha no programa Mensagem de Fé e Esperança da Paróquia Santo Antônio, que o Deus da paz e da esperança, que nos cumula de toda alegria em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja contigo. Hoje, terça-feira, dia 13 de julho, dia votivo de Santo Antônio, queremos pedir a sua bênção, a sua proteção para a nossa saúde, para nossas famílias, nossos trabalhos, sobretudo nossos doentes. Rezemos com o salmo da liturgia de hoje, o Salmo 68. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Na lama do abismo eu me afundo, e não me encontro um apoio para os pés. Nestas águas muito fundas vim cair, e as ondas já começam a cobrir-me. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No dia 12 de setembro de 1982, o Papa São João Paulo II visitou o Santuário de Santo Antônio, em Pádua. Ouçamos um trecho da homilia de São João Paulo II. Exulta, nobre terra de Portugal, que na falange numerosa dos teus grandes missionários franciscanos tens como chefe de grupo este teu filho. E alegra-te tu, Pádua, as glórias da tua origem romana, ou melhor, pré-romana, aos faustos da tua história, ao lado da vizinha e amiga Veneza, tu acrescentas o título de conservar com o seu sepulcro glorioso a viva e palpitante memória de Santo Antônio. De ti, com efeito, o seu nome difundiu-se e ainda ressoa no mundo por aquela característica peculiar, a genuidade do seu perfil evangélico. Um vasto âmbito em que se manifestou melhor a ação evangelizadora de Santo Antônio foi, sem dúvida, o da sagrada pregação. Aqui, de fato, no sábio e corajoso anúncio da palavra de Deus, encontramos um dos traços salientes da sua personalidade. Foi a incansável atividade de pregador, juntamente com os seus escritos, que lhe mereceu o apelido de doutor evangélico. Passava por cidades e castelos, vilas e campos, por toda parte, difundindo as sementes da vida com generosa abundância e com fervorosa paixão. A sua pregação não era declamatória ou limitada a vagas exortações para se levar uma vida boa. Ele entendia anunciar verdadeiramente o Evangelho, bem sabendo que as palavras de Cristo não eram como as outras palavras, mas possuíam uma força que penetrava os ouvintes. Por longos anos dedicara-se ao estudo das Escrituras, e precisamente esta preparação consentia-lhe anunciar ao povo a mensagem de salvação com vigor. Os seus ardorosos discursos agradavam ao povo, que sentia íntima necessidade de escutá-lo e não conseguia depois subtrair-se à força espiritual das suas palavras. Pode-se dizer, portanto, que ao estilo evangélico próprio do discípulo peregrinante de cidade em cidade para anunciar a conversão e a penitência, correspondia ao conteúdo evangélico, formado no estudo da Escritura, que sugerira ao pontífice Gregório IX o apelido para ele de Arca do Testamento. Era sobretudo a pura doutrina de Jesus Cristo que ele repropunha na pregação aos homens do seu tempo. Ao ministério da palavra, Antônio soube unir, exercendo nisto mesmo zelo, a administração do sacramento da penitência. Grande no púlpito,
ele não foi menos grande dentro do confessionário, coordenando quanto por lógica sobrenatural deve ser e permanecer unido. Pregação e ministério da confissão, de fato, colocavam-se como dois momentos de uma atividade pastoral que tem no fundo o mesmo objetivo. O pregador antes semeia a palavra de verdade, corroborando-a com o seu pessoal testemunho e com a oração. E ele mesmo recolhe depois os frutos como confessor, no momento em que recebe as almas sinceramente arrependidas e as oferece para o perdão e a vida ao Pai das Misericórdias. Fácil e natural era para Antônio a passagem de um para o outro ministério. Já pregando, ele falava com frequência da confissão, onde são raras as páginas que disto não contenham algum aceno. Mas não se limitava a exaltar as virtudes da penitência, nem só recomendava que os seus ouvintes a frequentassem. Pondo pessoalmente em prática suas palavras e exortações, era muito assíduo em administrar o sacramento. Havia dias em que Antônio confessava sem interrupção até o pôr do sol, sem tomar alimento. Sabemos, além disso, que ele induzia a confessar os pecados uma tão grande multidão de homens e mulheres, a ponto de não serem suficientes para os atender nem os frades, nem outros sacerdotes que em grande número o acompanhavam. Rezemos agora a oração a nosso padroeiro Santo Antônio. Acolhe, ó Santo Antônio, a oração que te dirigimos por nossa família e por todos os teus devotos espalhados pelo mundo inteiro. Intercede por cada um de nós e derrama as bênçãos celestes sobre o nosso trabalho. Vem em socorro de nossa fraqueza, afastando as doenças e os perigos da alma e do corpo. Na hora da dor e da provação permitida por Deus, ajuda-nos a permanecermos fortes na fé cristã. Obtendo o Senhor para nós a bondade de coração, em continuação a sua grande compaixão para com os pobres e sofredores. Ouve, ó grande santo, os nossos desejos e responde à confiança que depositamos em tua maravilhosa intercessão junto ao Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Nesta terça-feira, dia 13, dia votivo de Santo Antônio, teremos no Santuário Santo Antônio missas às 8 horas, 12 horas, 14 horas, 16 e 18. Em todas as missas, a relíquia de Santo Antônio estará exposta no santuário e haverá campanha de arrecadação de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. Quarta-feira, dia 14, missa no Santuário Santo Antônio, às 12 horas e 18 horas. Quinta-feira, dia 15, 18 horas, missa no Santuário. Sexta-feira, dia 16, às 12 horas, missa no Santuário Santo Antônio, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento. 15 horas, terço da Misericórdia e bênção com o Santíssimo. 18 horas, missa no Santuário. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Santa Paulina, Vista Alegre. Sábado, dia 17, às 15 horas, missa na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Gruta do Salgado. 17 horas, missas nas comunidades Imaculada Conceição, do Barracão, e Santa Maria Gorete. 18 horas, missa no Santuário. 18 horas e 30 minutos, missa na comunidade São Paulo Apóstolo, Tancredo. 19 horas e 30 minutos, missa na comunidade Nossa Senhora de Fátima, Coabe. Domingo, dia 18, missas no Santuário Santo Antônio, às 7 horas, 8 horas e 30 minutos, 10 horas e 18 horas. Na missa das 18 horas, acolheremos a visita da imagem do padroeiro da paróquia São Roque, bem como a comissão de festeiros. 9 horas, missa na comunidade São Pedro, no Salgado. Às 10 horas, missa na comunidade São José Operário, Fenavinho. E 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina, Licorçu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.